Fúria Sanguinária é um filme de 1949 dirigido por Raoul Walsh e estrelado por James Cagney, Virginia Mayo, Edmund O'Brien e Margaret Wycherley. Um criminoso psicopata obcecado por sua mãe faz uma ousada fuga da prisão e depois leva sua antiga gangue para roubar o pagamento de uma usina química. Depois do roubo, os eventos tomam um rumo insano. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 228 na lista. Mais um filme do Cagney, faz um tempinho que a gente não tem o que parece que realmente foi uma coisa que depois que ele fez o Yankee Doodle Dandy, que a gente viu aqui, que eu não vou lembrar o nome que ficou em português, mas é o filme que ele faz sobre um cara que era um compositor e ator de teatro, muito patriota. É um filme que eu inclusive achei péssimo. Ele ganhou o Oscar, eu acho, por aquele filme. Eu achei um filme péssimo, mas parece que naquele filme ele ganhou muito dinheiro e ele abriu a própria produtora. Fez alguns filmes pela produtora dele. Aparentemente nenhum deles fez sucesso, ou pelo menos a maioria deles não fez sucesso. Ele acabou quase falindo. E aí ele voltou pra Warner, que é onde ele trabalhava antes. E aí ele acabou fazendo esse filme aqui. Inclusive um papel que ele antes falava que não queria fazer, porque ele ficou famoso fazendo gangster, né? E aí ele tava querendo se afastar da coisa do gangster, mas aqui ele tava precisando de dinheiro, topou fazer de novo. Então temos de volta James Cagney fazendo um gangster. Eu tenho um problema muito grande com a sinopse que tá nesse filme. Lembrando que a sinopse que eu boto aqui é a que tá no Letterboxd, eu só traduzo ela rapidinho pra botar aqui. Mas é que o filme, na verdade, começa com eles roubando um trem, ele e a gangue dele roubando um trem, e aí se escondendo do roubo de trem. E aí, eventualmente, a polícia acaba conseguindo capturar ele. Na verdade, é todo um esquema que ele meio que se entrega por um outro crime muito menor, porque o crime do roubo de trem, ele matou algumas pessoas, então seria, sei lá, pena de morte. E ele acaba se entregando por um outro crime que ele meio que forjou no sentido de que o crime aconteceu, ele só não estava lá de verdade. Mas ele forjou pra parecer que ele estava lá, e aí ele se entrega pra esse outro crime que dá muito menos tempo de cadeia. Mas ele acaba fugindo realmente da cadeia, o que na verdade é uma coisa que acontece muito pra frente no filme. Demora muito pra isso acontecer. E aí depois que ele foge da cadeia, ele arma esse roubo da usina. E não existe depois do roubo da usina. O filme termina durante o roubo da usina. Então, a ideia de que depois do roubo as coisas ficam malucas, não existe. Porque o filme termina na usina, sabe? Então eu tenho esses problemas com essa sinopse. Mas enfim, como eu falei, né? O filme começa com ele roubando o trem e tal, depois ele vai preso. E aí a polícia coloca um infiltrado na cadeia junto com ele. E aí eu não vou contar todas as coisas que acontecem no filme, né? Mas a trama do filme é essa. É uma coisa que a sinopse não comenta, é que o personagem do Cagney, ele tem uns problemas aí, alguma condição psiquiátrica aí não identificada. Inclusive parece que ela é não identificada de propósito, porque os roteiristas, se eu não me engano, queriam que o público meio que fizesse sua própria interpretação do que é que ele tem. Mas ele tem uns problemas aí, parece que no filme tem uma hora que cita que o pai dele morreu numa instituição psiquiátrica, então é uma coisa hereditária, seja lá o que for. Na prática ele tem umas dores de cabeça que do nada, assim, que não parecem ser exatamente físicas, sabe? Parecem ser mais psicológicas. Ele meio que surta com uma dor de cabeça muito grande e alguém precisa acalmar ele pra isso passar. Então é um ponto bem importante do filme, assim, essa instabilidade mental do personagem dele. E aí tem esse infiltrado que é colocado lá pra, tipo, ganhar a confiança dele e tal, pra poder depois descobrir, principalmente eles querem descobrir aonde tá o dinheiro que eles roubaram do trem, porque ninguém encontrou, prenderam o cara, mas ninguém sabe onde foi parar o dinheiro do trem. O que eu acho que é engraçado, porque eu tenho quase certeza que termina o filme a gente ainda não sabendo onde tá o dinheiro do trem, mas eles resolvem outras coisas aí. Mas eu tenho quase certeza que termina o filme ainda sem saber onde tá o dinheiro do trem. Mas bom, é isso, né? Como eu falei, o James Cagney não tava querendo fazer papel de gangster mais já há um bom tempo, porque ele não queria ficar preso nesse papel, né? Que é uma coisa que a gente sabe que acontece até hoje. Nessa época acontecia mais ainda. Só que a fama dele tava muito em baixa nessa época, a carreira dele tava muito em baixa, ele resolveu aceitar porque, né, tava precisando de dinheiro. Um fato curioso é que os roteiristas, Goff e Roberts, que são os roteiristas do filme, aparentemente eles eram muito metódicos, demoraram muito pra escrever o roteiro. Foi toda uma coisa que eles passaram muito tempo escrevendo o roteiro em detalhes, e quando o Walsh viu o roteiro pronto, ele tentou convencer o Cagney a desistir do filme, porque ele disse que o roteiro do filme era péssimo, que o filme era horrível e que era melhor ele desistir, mas que isso na verdade ele falou com o irmão do Cagney, porque o irmão do Cagney trabalhava com ele meio que como um produtor, empresário,
coisas administrativas assim. E aí o Walsh falou com o irmão do Cagney pra tentar convencer o Cagney a não fazer o filme, porque não era bom. Mas o irmão do Cagney disse pro Hal Walsh que o James Cagney ia reescrever o papel o máximo possível, e o filme o máximo possível, porque no contrato dele ele tinha direito de versão final do roteiro, né? Então ele tinha o direito de aprovar ou não o final do roteiro. E aí aparentemente foi o que aconteceu. O roteiro do filme foi reescrito diversas vezes, inclusive o Cagney chamou amigos dele, pessoais, para ajudarem a reescrever o filme. Entre esses amigos, o Frank McHugh, que é alguém que eu não conheço, mas se eu não me engano é roteirista, e o Humphrey Bogart, que já não é roteirista, mas é uma pessoa que a gente conhece bastante. Aparentemente, passaram muito tempo revisando o roteiro para tentar melhorar. No fim, seja lá o quanto do roteiro foi realmente mudado ou não, o filme foi um grande sucesso de público, o público gostou bastante. A reação da crítica foi positiva, eu entendo que não foi extremamente positiva, mas foi positiva, e hoje o filme é considerado um grande clássico. Eu já li em alguns lugares que ele é considerado por muitas pessoas o maior filme de gangster, e sei lá, né? E no Oscar seguinte, a Virginia Kellogg, que foi a pessoa que criou a história na qual o roteiro foi baseado, foi indicada a um Oscar, ao Oscar de melhor história, que era um prêmio que se tinha na época que não existe mais. Ela foi indicada, mas não ganhou. Vamos então dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. O livro diz que poucos filmes possuem uma narrativa tão tensa, uniforme e econômica quanto Fúria Sanguinária. Não concordo, mas vamos lá. O livro, inclusive, diz que entre as questões psicológicas do personagem, ele tem uma fixação em uma mãe violenta. E eu não entendo de onde eles tiram a mãe violenta, porque eu acho a mãe dele, tirando o fato de que ela tá ali apoiando os crimes do filho com uma naturalidade, assim, que, tipo, ela faz dela totalmente criminosa, eu acho que violenta não é a palavra. Eu não acho que tem nenhuma cena do filme que retrata ela como sendo violenta. E aí termina dizendo sobre como o personagem do Cagney no filme é meio que a representação clássica do gangster de Hollywood, que é esse cara que ao mesmo tempo que é extremamente megalomaníaco e egocêntrico e, sei lá, se acha a pessoa mais importante, mais competente, mais qualquer coisa do mundo, mas é cheio de questões internas e problemas ali, sabe? Que acabam levando ele à ruína. O que eu acho que realmente combina bastante com a história do filme. Eu acho que é essa a ideia. Mas vamos lá. Olha, sinceridade, eu achei um filme bom. O filme é bom, é legal. Eu não achei ele memorável, já para dizer que eu acho que eu não botaria ele na lista, se fosse por mim, assim. Eu não acho que ele é memorável o suficiente pra isso. Eu não acho que ele é, sei lá, o melhor filme de gangster já feito. Pra pensar nos que a gente assistiu até agora, faz tempo que eu vi, mas eu acho que eu gostei mais de Scarface, por exemplo. O original. Eu lembro de ter sido um filme mais interessante. Eu não sei. É bom o filme, mas eu sinto... Acho que eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? Mas pra mim, minha relação com a lista é que eu espero filmes impactantes. Em algum ponto, eu espero que os filmes sejam impactantes. Eu espero que eles sejam muito memoráveis. Eu espero que eles sejam... Eu acho que existe no mundo 1001 filmes bons o suficiente pra você, sei lá, assistir e nunca se esquecer deles, sabe? É o que eu penso, pelo menos. E eu acho que várias vezes os filmes que aparecem aqui são bons. São até muito bons. Mas eu não acho que são bons o suficiente, ou pelo menos não são impactantes o suficiente. Porque nem sempre é uma questão de qualidade, né? Às vezes um filme pode fazer uma coisa que você assiste e pensa, e não foi muito bom, mas realmente tem um impacto, realmente é memorável. Não é tão bom, mas é muito memorável. Faz alguma coisa que é, tipo, inesquecível, sei lá. Eu acho que frequentemente os filmes não pegam isso pra mim, assim, e eu acho que esse é um deles. Eu achei um filme bom, é bem legal, eu recomendo assistir pra quem gostar de filme de gangster, eu acho que vale a pena, é um bom filme. Eu sei que a cena final do filme, aparentemente, é uma cena dessas que é referenciada várias vezes, aí, ao longo da história, em coisas recentes, inclusive. Então é um desses filmes que as pessoas acabam lembrando, pelo menos muito dessa cena, né? Dessa cena final. Que eu até acho que é uma cena com uma boa ideia, mas eu não sei se a execução dela é tão boa assim pra mim, não. Mas enfim, não é ruim. Eu não sei, eu acho que é um filme... O livro fala muito sobre como o Hal Walsh é direto e, sei lá, metódico e... Não sei se metódico ele fala, mas econômico e direto nas coisas que ele faz e tal. Eu não sei se eu concordo que o resultado é isso. Talvez seja culpa do roteiro, mas eu não sei se o resultado do filme ficou uma coisa tão direta assim. Eu acho, inclusive, que ele tem uns furos de roteiro ali pra mim que não fazem muito sentido. Tem umas coisas que vão por um caminho que parece que não é o caminho ideal pra história ser interessante. Não sei, tem umas coisas que eu não entendo, assim, no filme de verdade. E eu não
acho ele tão interessante assim. O personagem do Cagney no filme, por exemplo, pra mim é extremamente caricato. É extremamente caricato. Num filme que não é pra ter um pingo de comédia, porque eu não acho que é. Eu acho que é pra ser um filme bastante sério, mas é a sensação que me passou. Mas eu acho que o personagem dele é estereotipado a um extremo, que eu acho que ele ficou caricato, sabe? Enquanto a gente tá numa leva aí que a gente tem frequentemente... O livro fala sobre como esse filme puxa o gangster lá do cinema mudo, né? Diante da censura, a coisa dos filmes de gangster, né? Tá voltando aqui. A gente tem visto alguns filmes sobre o assunto recentemente, né? Meio que tá voltando nesse final dos anos 40, uma coisa que era um tipo de filme feito antes da censura. E o livro fala sobre como ele puxa esse estilo, esses personagens, esse estilo de filme, e junta com a coisa da psicologia, que era um assunto que tava muito em alta aqui. Realmente, a gente recentemente viu filme sobre isso. Mas eu não acho que ele faz isso bem, principalmente a parte da psicologia. Eu acho que ele faz ela de um jeito muito reduzido, que não cria um drama elaborado, sabe? Eu acho que cria um filme simplório de um jeito meio besta pra mim. Não sei. Eu esperava mais, sinceramente. Eu esperava mais. Quer dizer, na verdade, pelo pôster do filme eu não esperava muita coisa, não. Mas quando a história vai acontecendo e eu fui vendo que o filme tinha essa ideia do cara ter essa questão psicológica e tal, eu passei a esperar mais. E o filme não entregou muito esse mais que eu tava esperando. Então, assim, é um filme bom, é legal e tal. Eu recomendo assistir pra quem gostar de filme de gangster e tal, é um filme bom. Mas eu não achei ele memorável, não achei ele incrível do jeito que eu preferia que ele fosse pra estar na lista, sabe? Mas é isso. Você já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Fala pra mim sua opinião sobre isso, sobre qualquer coisa. Em breve nós estamos de volta com mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Até a próxima. Valeu! Até mais!